Vamos então, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, vamos estudar a lição nesta semana de número 18, uma lição muito simples, prática, mas uma lição que temos muito a aprender dela. A lição número 18 é falando sobre Jonas, o profeta relutante. Oremos em nosso coração para que o Senhor possa nos dar o entendimento e a sabedoria na sua palavra. O verso áureo diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. O Salmo 33, verso 13, 14. Então, um salmo muito importante, que Deus não é ausente da situação que ocorre na vida de todo ser humano. Primeira pergunta diz o seguinte: qual era uma das maiores cidades do mundo antigo, na época dos reinos de Israel e de Judá? E como era? A primeira pergunta, o profeta dos Reis 265 nos responde: entre as cidades do mundo antigo, no dia do reino de Israel, dividida, uma das maiores foi Nínive, a capital do domínio assírio, fundada entre as férteis barrancas do Tigre. Logo depois da dispersação da Torre de Babel, floresceu através do século, até que se tornou uma das grandes cidades de 3 dias de caminho. Então, uma das maiores cidades era Nínive, e sua capital estava sob domínio da Síria. Cidade esta fundada sobre os férteis barrancas do rio Tigre. E assim, aquele disperso da Torre de Babel, eles afundaram essa cidade. De que ela floresceu através do século, tornou-se uma cidade para andar dentro dela 3 dias de caminhada. Como ela era? Então, como era Nínive? A sua situação espiritual, material, a sua situação social e também religiosa. No tempo de sua prosperidade temporal, Nínive era o centro de crime e impiedade. A inspiração havia caracterizado como cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. Naum, verso 3, capítulo 3, verso 1. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel e rapinante. Sobre quem? Interroga o profeta. Não passou continuamente a tua maneira. Era uma cidade ímpia, uma cidade corrompida, e uma cidade estava comprometida a ser destruída. Mas vamos à segunda pergunta. Apesar de tudo que o Senhor viu, então o que Deus viu? Como lemos aqui no Salmo, Deus olha para o Filho dos Homens, contempla os moradores da terra e vê se tem alguém que possa usar para a sua utilidade. Ainda no Profeta dos Reis 265, 266 diz: embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo a todos os homens, Salmo 3, 13, descobre todas as coisas preciosas. Jó 29, 28, 10. Viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhe fosse dada oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. E assim, em sua sabedoria, Deus revelou a eles na maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. Apesar da impiedade, apesar dela ser conhecida como uma cidade ímpia, uma cidade como um leão cruel, existiam pessoas ali que se desse uma oportunidade, se aparecesse alguém pregando o Deus vivo, eles iam mudar de atitude e adorá-lo, o Deus vivo. Então, eles iam ser, de maneira inconfundível, eles iam levados ao arrependimento e à conversão. Vamos na sequência, vamos ver o que ocorreu com a cidade de Nínive. A pergunta de número 3 diz assim: qual foi o instrumento escolhido por Deus? No entanto, como agiu o profeta? De que teria sido poupado se prontamente tivesse obedecido? Então vamos ver qual foi o instrumento que Deus usou. No próprio livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 a verso 3, diz assim:
Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amatai, dizendo: levanta-te, vai, grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Então foi o homem que Deus usou, foi Jonas. E o profeta, ele agiu de maneira contrária, né? Ele levantou, comprou a passagem, foi até Jope, pegou ali um navio, e ali ele, de vez de ir para a cidade destinada, que era Nínive, ele foi para Tarsis. Ele queria, diz aqui a palavra de Deus, ele queria fugir da presença do Senhor. Na continuação, Profetas e Reis, 265 a 266 diz: o instrumento escolhido para esta obra foi o profeta Jonas, filho de Amitai. E a ele veio a palavra do Senhor: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar e proclamar tal mensagem nesta cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que Deus, a quem se servia, era todo sábio, todo poderoso. Enquanto ele estava duvidando ainda, Satanás sobrecarregou com desencorajamento. O profeta foi tomado de grande temor e se levantou para fugir de diante da face do Senhor para trás. Indo a Jope, achando ali um navio pronto para zarpar, pagou sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles. Então, o que aconteceu, esse trajeto na vida de Jonas, né? O profeta, Deus chamou e ele achou muito empecilho, muita dificuldade na sua missão. Ele achou que era impossível ali Deus fazer um trabalho, uma cidade muito ímpia. Mas aqui diz que ele esqueceu que Deus, a quem ele servia, todo-poderoso, Deus tudo sábio, Deus poderia levá-lo, ele, àquela cidade, as pessoas poderiam se converter. Mas sempre o inimigo de todo bem, Satanás, diz aqui, sobrecarregou do desencorajamento, desanimou. Satanás tem essa função, desanimar o servo de Deus. Na continuação diz: no encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que eu havia mandado ir estava pronto a sustentar seu servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, ter-lhe sido poupada muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para o salvar devia ser revivida. Muito importante aquilo que a inspiração nos chama a atenção, da confiança. Se tivesse confiança no Senhor, tivesse acreditado, se o profeta tivesse na realidade, ele ia ter uma experiência com Deus diferente. Não obstante, diz aqui, na hora do desespero, o Senhor não se afastou dele. Cristo estava do lado dele, sustentando, ajudando, providências mais providências aconteceu na sua vida. Então, tudo isso, o profeta foi poupado de todo tipo de sofrimento, mas Deus estava com ele. A quarta pergunta diz: o que eram os seus esforços de fugir do chamado? O que o Senhor mandou? O
que os marinheiros falaram para Jonas. Então, que eram seus esforços a fugir do ser mal? Ele estava se esforçando, estava querendo fugir da sua responsabilidade e do seu chamado. Vamos ler no livro de Jonas agora, o capítulo 1, 4 a 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava pronto a despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio. E para o aliviar, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois chegou-se a ele e disse: que estás fazendo? Ó tu que dorme, levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. Então Jonas, nessa situação de fugir, ele pagou, entrou no navio, e ali, segundo aqui a passagem da palavra de Deus, o Senhor mandou um vento, né? E o navio ficou em situação difícil, né? E aí os marinheiros foram, cada um clamava pelo seu Deus, cada um clamava pela sua divindade, pela sua segurança e nada. E Jonas, diz aqui a palavra de Deus, que foi para debaixo do porão lá, dormia tranquilamente, um profundo sono. O mestre do navio disse: ô tu que dorme, levanta-te, faz alguma coisa, senão todos vamos morrer. E aqui, né, os marinheiros, eles estavam empenhados em salvar a sua vida, eles não queriam morrer. Então, quando Deus levantou uma grande tempestade, um grande vento ali. Vamos então na sequência das lições. Aqui ainda tem Profetas e Reis, 267. Enquanto os marinheiros buscavam seus deuses pagãos, pedindo socorro, o mestre do navio, excessivamente angustiado, foi em busca de Jonas e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, a irmã White, comentando o mesmo fato bíblico, né? Que as pessoas que estavam, os marinheiros, não sabíamos se era 6, se era 10, se era 12, qual era a tripulação do navio. Só sei que eles eram homens experimentados naquela situação. Foi difícil para eles, que eles viram que na realidade o navio ele ia ser despedaçado. Então eles pediram socorro a tudo quanto era divindade pagã, mas não houve socorro. E apelaram para Jonas, né? Lembra-te de nós, lembra o teu Deus, invoca o teu Deus, chama o teu Deus. E Jonas não se manifestava. Vamos então à pergunta de número 5, diz: resolveu orar? O que fizeram então os marinheiros, sobre quem caiu a sorte? Jonas 1, verso 7, lemos aqui a pergunta. Dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles fizeram ali, né, algo de sorteio para ver a quem caberia a sorte de jogar. Alguém estava ocasionando ali essa situação. Na Pedra Inspirada diz assim, 267 vezes Reis: mas as orações do homem que se tinha desviado do caminho de dever não trouxe qualquer auxílio. Os marinheiros, impressionados com o pensamento de que a estranha violência da tempestade refletia a ira dos seus deuses, propuseram como último recurso o lançamento de sorte. Para que saibamos, disseram, por que causa nos sobreveio este mal? Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles fizeram um sorteio, né? Oraram bastante, não resolveu. Então eles optaram por essa situação. Vamos ver quem que vai ser lançado fora. Fizeram lá alguma coisa, algo, né, de sorte,
e caiu sobre o profeta relutante. E ali foi jogado no mar. Vamos ver então como reagir. A pergunta de número 6, meus irmãos. Como reagiram os marinheiros? Que decisão Jonas toma? Afinal, o que o Senhor providenciou a Jonas? Jonas 18 ao verso 17 diz assim. Jonas 8 a 17. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobrevém este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E o que povo tu és? De que povo tu és? Respondeu-lhe, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. E lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiu da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ainda lhe perguntaram, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois ao mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu ele, levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçaram com os ramos para tornar a alçar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós o rogamos, o Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aproveu. Então se levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e o fizeram voto. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então tem o verso 17, capítulo 1, verso 8 ao 17. Interessante aqui as declarações do texto, né, como ocorreu. Então declara-nos, né, quem é tu, de onde você vem, qual é a tua ocupação. Ele disse, eu sou hebreu, servo o Deus vivo, que é o céu, a terra, o mar, a terra seca, né? Então os homens se encheram de temor, temeram Jonas, dizer, o que nós vamos fazer agora? Você fugiu da presença de Deus, e perguntaram, né, o que vamos fazer para acalmar a tempestade, para que possamos sobreviver, porque está tempestuoso o mar, está furioso o mar. E ele disse, então vocês me pegam, vocês me levantam, vocês me jogam dentro d'água, e aí tudo vai acalmar de maneira leve. Nesse momento, quando ele é jogado dentro d'água, diz que o Senhor ali, né, diz que os homens, antes disso, os homens fizeram sacrifício a Deus, ofereceram sacrifício ao Senhor naquela tarde, fizeram voto a Deus, sabe o tipo de voto, né? E ali demais, quando assim que Jonas cai no mar, um grande peixe ali traga o profeta Jonas. Na continuação nós vamos ler, né? Que oração ele dirigiu ao Senhor depois de sua contrição, o que ocorreu? Pergunta 7, uma pergunta muito simples. Que oração fez Jonas? Então, até então. Vamos agora no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. São 10 versículos que eu vou ler. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Estava lá dentro da barriga do peixe. Disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste
no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram a minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos mares, dos montes. A terra encerrou-me para sempre nos seus ferrolhos. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam-se de si a misericórdia. Mas a tu te oferecerei sacrifícios com a voz da ação de graças. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Que oração bonita, ele clamou ao Senhor, pedindo auxílio, e ali nos fala que Deus, ele se dirigiu a Deus com condição, pediu perdão, pediu condição, lembrou que Deus é o Senhor do céu, da terra e do mar, lembrou que ele estava ali dentro daquele peixe, estava ali praticamente no abismo, na profundidade, as águas, dentro da água, enfim, sua oração foi muito bonita, que desfaleceu dele, mas a fé dele, a confiança dele, não estava em ídolos, não estava em Deus pagão, mas um Deus de misericórdia, diz aqui. E assim ele diz que somente a ti eu te oferecerei sacrifício, e com a voz de ação de graça, se tu me tirarem daqui. E assim, no momento que ele acabou a sua oração, e seguindo o peixe, levou Jonas até o mar, e ali vomitou Jonas em Nínive, na cidade onde ao princípio Deus tinha o chamado. Profetas e Reis 269 diz: Jonas aprendera afinal que a salvação vem do Senhor. Salmo 35. Com penitência e o reconhecimento da graça salvadora de Deus, veio o livramento. Jonas foi liberto dos perigos do profundo abismo e foi lançado em terra segura. Então Deus atendeu a oração desse profeta. Deus ali viu o seu desespero, Deus viu ali que ele clamou a Deus. Ali diz que, a palavra de Deus diz que ali a salvação vem de Deus, o livramento vem de Deus, porque já estava comido pelo animal. Pode dizer que estava dentro da barriga, só faltava um pouquinho para ser alimentado pelo animal. Mas não foi alimentado porque Deus o providenciou para ele o livramento. Então foi liberto do perigo do profundo abismo. Logo em seguida, Deus manda nos mares, Deus manda nos animais, Deus controla todas as coisas. Deus abençoe, nos guarde, Deus nos ajude na situação difícil, nosso desânimo, nossa relutância, na nossa fraqueza, que Deus não venha nos esquecer, mas que Deus tenha compaixão das nossas fraquezas, assim como Ele teve compaixão do seu profeta. Deus abençoe, dê seu perdão, a sua graça, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.